Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, Consolidação das Leis do Trabalho. Capítulo 4 das Férias Anuais, Seção e do Direito a Férias e da sua duração, redação dada pelo Decreto-Lei nº 1535, de 13 de abril de 1977, art. 129, todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração. Art. 130, após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias, na seguinte proporção, e 30 dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes, segunda, 24 dias corridos, quando houver tido de 6 a 14 faltas, terceira, 18 dias corridos, quando houver tido de 15 a 23 faltas. Quarta, 12 dias corridos, quando houver tido de 24 a 32 faltas. Primeiro, é vedado descontar, do período de férias, as faltas do empregado ao serviço. Segundo, o período das férias será computado, para todos os efeitos, como tempo de serviço. Art. 131, não será considerada falta ao serviço, para os efeitos do artigo anterior, a ausência do empregado, e, nos casos referidos no art. 473, a ela, durante o licenciamento compulsório da empregada por motivo de maternidade ou aborto, observados os requisitos para percepção do salário maternidade custeado pela Previdência Social. Terceiro, por motivo de acidente do trabalho ou enfermidade atestada pelo Instituto Nacional do Seguro Social. INSS, excetuada a hipótese do inciso 4º do art. 133, quarta, justificada pela empresa, entendendo-se como tal a que não tiver determinado o desconto do correspondente salário, v. durante a suspensão preventiva para responder a inquérito administrativo ou de prisão preventiva, quando for impronunciado ou absolvido, e sexta, nos dias em que não tenha havido serviço, salvo na hipótese do inciso 3º do art. 133. Art. 132. O tempo de trabalho anterior à apresentação do empregado para serviço militar obrigatório será computado no período aquisitivo, desde que ele compareça ao estabelecimento dentro de 90 dias da data em que se verificar a respectiva baixa. Redação dada pelo Decreto-Lei nº 1535, de 13 de abril de 1977, art. 133, não terá direito a férias o empregado que, no curso do período aquisitivo, deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias subsequentes à sua saída. Segunda, permanecer em gozo de licença, com percepção de salários, por mais de 30 dias. Terceira, deixar de trabalhar, com percepção do salário, por mais de 30 dias, em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa, e, quarta, tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuos. Primeiro, a interrupção da prestação de serviços deverá ser anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social. Segundo, iniciar-se-á o decurso de novo período aquisitivo quando o empregado, após o implemento de qualquer das condições previstas neste artigo, retornar ao serviço. Terceiro, para os fins previstos no inciso L deste artigo, a empresa comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho,
com antecedência mínima de 15 dias, as datas de início e fim da paralisação total ou parcial dos serviços da empresa, e, em igual prazo, comunicará, nos mesmos termos, ao sindicato representativo da categoria profissional, bem como afixará aviso nos respectivos locais de trabalho. Quarto, vetado, seção segunda da concessão e da época das férias. Art. 134, as férias serão concedidas por ato do empregador, em um só período, nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Redação dada pelo Decreto-Lei nº 1535, de 13 de abril de 1977, primeiro, desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos, cada um segundo, revogado. Terceiro, é vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Art. 135, a concessão das férias será participada, por escrito, ao empregado, com antecedência de, no mínimo, 30 dias. Dessa participação o interessado dará recibo. Primeiro, o empregado não poderá entrar no gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira de trabalho e previdência social, para que nela seja anotada a respectiva concessão. Segundo, a concessão das férias será, igualmente, anotada no livro ou nas fichas de registro dos empregados. Terceiro, nos casos em que o empregado possua a CTPS em meio digital, a anotação será feita nos sistemas a que se refere o 7º do art. 29 desta consolidação, na forma do regulamento, dispensadas as anotações de que tratam os 1º e 2º deste artigo. Art. 136, a época da concessão das férias será a que melhor consulte os interesses do empregador. Primeiro, os membros de uma família, que trabalharem no mesmo estabelecimento ou empresa, terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem e se disto não resultar prejuízo para o serviço. Segundo, o empregado estudante, menor de 18 anos, terá direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares. Art. 137, sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata o art. 134, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. Primeiro, vencido o mencionado prazo sem que o empregador tenha concedido as férias, o empregado poderá ajuizar reclamação pedindo a fixação, por sentença, da época de gozo das mesmas. Segundo, a sentença cominará pena diária de 5% do salário mínimo da região, devida ao empregado até que seja cumprida. Terceiro, cópia da decisão judicial transitada em julgado será remetida ao órgão local do Ministério do Trabalho, para fins de aplicação da multa de caráter administrativo. Art. 138, durante as férias, o empregado não poderá prestar serviços a outro empregador, salvo se estiver obrigado a fazê-lo em virtude de contrato de trabalho regularmente mantido com aquele.